Fala pessoal, vamos agora trabalhar com as reações de oxidorredução, beleza? Assunto importantíssimo para avançarmos nos nossos conteúdos de química, principalmente no que diz respeito à eletroquímica, beleza? Então vem comigo! Então vamos ver aqui, ó, do que se trata, né? As reações de oxidorredução. Então, reações de oxidorredução. Reações de oxidorredução. Então vamos ao conceito e depois a gente vai desenvolvendo, né, as informações pertinentes a esse conteúdo. Então vejam só, reações de oxidorredução são aquelas reações que ocorrem com transferência de elétrons de uma espécie química a outra, beleza? Então vamos escrever isso. Ocorrem através da transferência, olha aí, transferência de elétrons. Ocorre através da transferência de elétrons. Tudo bem? Joia. E aí existem dois fenômenos relacionados, né, a esse tipo de reação. Que fenômenos seriam esses? O da oxidação e o da redução. Oxidação e redução. Tudo bem? Então, o que seria a oxidação? A oxidação é definido como a perda de elétrons, tá certo? Então, oxidação diz respeito à perda de elétrons. Perda de elétrons. Beleza. Já a redução diz respeito ao ganho de elétrons. Ok? Pronto. Mas aí como é que a gente vai identificar essa perda e esse ganho de elétrons por meio da reação química? É simples. É verificarmos o seguinte, ó. Se houver um aumento do NOx do elemento, nós estamos diante de uma oxidação. Perda de elétrons. Então, aumenta o NOx. Se por outro lado houver uma diminuição no NOx, aí a gente está diante de uma redução e a espécie química está recebendo elétrons. Joia? Agora, importante aqui um detalhe. Esse processo das reações, né, de oxidorredução, na realidade, esses dois fenômenos ocorrem de maneira simultânea, ou seja, ocorreu a oxidação, ocorre redução. Ocorreu redução, ocorre oxidação. Então não existe essa historinha de ocorreu só oxidação, ocorreu só redução. Os processos são simultâneos. Tudo bem? Porque até aqui, ó, do próprio conceito, a gente já tira essa conclusão. As reações de oxidorredução são aquelas que ocorrem através da transferência de elétrons. Então, se um átomo está doando elétrons, é porque existem outros com necessidade em recebê-los. Tudo bem? Então, um doa e o outro recebe. Joia? Beleza. Aí, fechando aqui essas informações, nós precisamos também conhecer os chamados agentes da reação de oxidorredução. O chamado agente oxidante, olha aí, e o chamado agente redutor. Agente oxidante e o agente redutor. O agente oxidante é definido como sendo aquele que sofre redução. Importante aqui, não se deixar levar pela denominação, porque às vezes o aluno pensa que agente oxidante, aí associa oxidante à oxidação. Não é o contrário. É só a gente inverter. O agente oxidante não sofre oxidação, ele sofre redução. Então, o agente oxidante
ele sofre redução. Sofre redução. Ok? E o agente redutor não sofre redução, ele sofre oxidação. Então, o agente redutor sofre oxidação. Tudo bem? Aí o que é que acontece? O agente oxidante sofre redução porque ele vai, na realidade, provocar a oxidação da outra espécie química. Então, ó, ele provoca a oxidação. Da mesma forma que o agente redutor, ele sofre oxidação, mas é porque ele vai provocar a redução da outra espécie química. Tudo bem? Ok? Então é dessa forma que a gente tem que guardar essas informações para poder trabalhar com as reações de oxirredução. Eles fazem muito nas questões o trocadilho, né, dessas terminologias, agente oxidante, com oxidação, com agente redutor, tá certo? Mas aí a gente tem que tomar cuidado. O agente redutor é o contrário, não sofre redução, ele sofre oxidação, mas ele provoca a redução. Que é o seguinte, ó, o agente oxidante, por exemplo, sofre redução. Sofrer redução significa receber elétrons, mas ele recebe esse elétron porque tem alguém disponível a doar esses elétrons para ele. Então é por isso que a gente diz, ó, ele provoca a oxidação, faz com que a outra espécie química doe elétrons para ele. Da mesma forma, o agente redutor. O agente redutor ele sofre oxidação, ou seja, ele perde elétron. Mas ele perde elétron porque tem alguém disposto a receber esses elétrons. Então ele provoca a redução, ó, da outra espécie química. Joia? Beleza, professor. Então vamos fazer o seguinte agora. Vamos pegar um exemplo para que a gente possa estar identificando, né, esses dois fenômenos, a oxidação e redução, e determinando quais são os agentes oxidante e redutor. Tudo bem? Então vamos ver aqui, ó. Vamos supor aqui que eu tenha o gás nitrogênio com o gás hidrogênio produzindo a amônia. Ok? E quero determinar quais são os participantes dessa reação, tá certo? No que diz respeito ao agente oxidante, agente redutor, quem sofreu oxidação, quem sofreu redução. Então, o primeiro passo é determinar o NOx, né, o número de oxidação de cada um dos elementos presentes nas substâncias. Então, é preciso conhecer aquelas regrinhas do cálculo do NOx para que possa estar trabalhando com essa situação aí das reações de oxirredução. Tudo bem? Então aqui, ó, as duas espécies químicas, né, as duas substâncias são substâncias simples. E aí temos a regrinha, né? Substância simples, o número de oxidação é 0. Substância simples, número de oxidação é 0. Quando eu vou para o NH3, aí eu tenho nitrogênio e hidrogênio. Nitrogênio não possui regra do cálculo do NOx. Então o número de oxidação dele fica dependendo do hidrogênio. Aí o hidrogênio possui duas regras, né, para o cálculo do NOx. Pode ser -1 ou +1, que é o caso geral. -1 somente quando está diante dos hidretos metálicos, que não é o nosso caso. Eu não tenho hidrogênio combinado a metal, eu tenho hidrogênio combinado a metal. Logo, o NOx dele é +1. Aí +1 são 3 átomos, então dá +3. Então, para dar 0, né, a soma total do NOx, utilizando aquela regra, né, do somatório tem que dar 0, o nitrogênio vai ser -3. Ok? Pronto. Feito isso, agora eu vou identificar qual foi a espécie química que sofreu oxidação e qual foi a espécie química que sofreu redução. Aí, olhando aqui, né, para os nossos conceitos, o que é que acontece? O hidrogênio de 0 passou para +1. Então, houve o quê? Um aumento do NOx. Saí de 0 e fui para 1. Se eu aumentei o NOx, então eu estou sofrendo uma oxidação. Ok? Então, o hidrogênio é que sofre a oxidação. Beleza. E o nitrogênio de 0 passou para -3, ou seja, diminuiu o NOx. Então, sofreu uma redução. Ok. Pronto.
Identificado quem sofreu oxidação e quem sofreu redução, agora os agentes é mais tranquilo identificar. Agente oxidante, o agente oxidante e o agente redutor. Ok? O agente oxidante é quem sofreu a redução. Na realidade, é a substância, viu? Tomar cuidado com isso. Agente, tanto oxidante quanto redutor, é a substância. Agora, quem sofreu oxidação ou redução é o elemento. Então, o agente oxidante nosso aqui vai ser o gás hidrogênio. O agente oxidante, ou melhor, quem sofreu redução, né? Vai ser o gás nitrogênio, o N2. E o agente redutor é quem sofreu a oxidação, que no caso é o gás hidrogênio. Pronto, então está aí especificado quais são os agentes, oxidante e redutor, e quem sofreu o fenômeno da oxidação e da redução. Não tem segredo nenhum. Agora, é claro, é preciso conhecer as regras do cálculo do NOx e guardar esses conceitos aqui de oxidação, redução, agente oxidante e agente redutor. Beleza? Vamos a mais exemplos? Vamos lá, vamos praticar mais. Vamos colocar aqui mais uma outra situação. Olha só, vamos supor aqui que eu tenho o seguinte, ó. Vamos trabalhar mais aqui. Eu tenho aqui a reação de ferro com ácido clorídrico. Então aqui, ó, vamos supor aqui que eu tenha isso aqui como resultado da reação, ok? Pois bem, então no primeiro membro eu tenho uma substância simples e uma composta. Substância simples, o NOx é sempre zero. Substância composta, aí eu tenho dois elementos cujos NOx eu conheço. O cloro é um halogênio, tá? À direita da fórmula o NOx é menos 1. E a soma tem que dar zero, então o hidrogênio só pode ser mais 1. Beleza. Aí volto para o FSL2, né? E aí o cloro é menos 1, mas são 2, então dá menos 2. Para dar zero, o ferro tem que ser mais 2. E o hidrogênio é zero. Substância simples. Aí eu olho agora para a minha reação e verifico o seguinte, aqui o ferro passou de 0 para mais 2. Então aumentou o NOx, então houve uma oxidação. Ok? Beleza, professor. E o cloro não variou, mas o hidrogênio variou. De 1 passou para 0. Diminuiu o NOx, então sofreu uma redução. Ok? Então, os agentes, né? O agente oxidante e o agente redutor, já podem ser determinados, né? Olha aí, agente oxidante e o agente redutor. O agente oxidante sofre redução, então é o HCl. É toda a substância. O agente redutor sofre oxidação, que no caso é o ferro. Tudo bem? Beleza, professor. Pronto, então vamos fazer mais uma para fecharmos a ideia aí das chamadas reações de óxido-redução. Tá certo? Então vamos colocar aqui mais uma. Então, ó, vamos lá, C2H6, né? Aí mais oxigênio, dando CO2, mais H2O. Beleza? Pronto. Aí aqui nós teremos o seguinte. O hidrogênio no C2H6 é mais 1. Então vai dar mais 6. Para dar 0 aqui tem que ser menos 3, porque eu vou pegar menos 3 vezes 2 do índice, né, do carbono dá menos 6. Mais 1 vezes 6 dá mais 6, com menos 6 dá 0. A soma tem que dar 0 numa substância composta, né? Que substância simples 0. O oxigênio aqui, o oxigênio tem regras, né? O oxigênio aqui é menos 2. Então dá menos 4, com o carbono aqui tem que dar 4 para dar 0. Aqui menos 2 e o hidrogênio aqui é mais 1. Pronto, fechou. Aí aqui nós teríamos o seguinte, ó. Carbono variando de menos 3 para mais 4, então aumentou o NOx, então é uma
oxidação. Beleza? O oxigênio, o NOx variou de 0 para -2. Então, diminuiu, né? Então, houve uma redução. Houve uma redução. Logo, eu consigo, dessa forma, determinar quem é o agente oxidante e o agente redutor. Ok? Então, o agente oxidante, já sabemos. Agente oxidante sofre redução, é o gás oxigênio. E o agente redutor sofre oxidação, que seria o C2H6, né? O etano. Beleza? Então, ó, C2H6. Fechado? Pronto. Então, essas são as informações pertinentes às reações de oxirredução. Um abraço e até a próxima.